Sente-se no banco de leite humano mais próximo. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição nesta segunda-feira, hoje é 19 de agosto de 2019. Confira quais são os destaques desta edição. Caixa e Banco do Brasil começam a pagar cotas do fundo PIS/PASEP nesta segunda-feira. No Jornal da Antena A desta segunda-feira também tem as ocorrências registradas no final de semana aqui na nossa região. Projeto sobre porte de armas pode ser votado esta semana na Câmara dos Deputados. Tem das vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. É claro, você confere também as informações esportivas e a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Os radares meteorológicos do IPMET Unesp instalados em Bauru e também Presidente Prudente detectam nesta segunda-feira a passagem da frente fria pelo Oceano Atlântico próximo ao litoral paulista, que mantém o tempo instável com muita nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente no oeste, sudoeste, sul e leste do estado de São Paulo. As temperaturas estão em ligeiro declínio nesta segunda-feira. Neste momento, chuva, com trovoadas isoladas são detectadas principalmente nos setores sudeste, sul e leste do estado de São Paulo. Os ventos variáveis fracos a moderados. A previsão para esta segunda-feira na região de Ourinhos, mínima 15, máxima de 29 graus. Em Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 15, máxima de 29 graus. Nesta terça, quarta e até a próxima sexta-feira, a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, diminuindo as instabilidades sobre o estado, exceto na região sul e também faixa leste, que permanecem com muitas nebulosidades e com previsão de chuvas isoladas. As demais regiões do estado de São Paulo, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. 11 horas mais 16 minutos no Jornal da Antena A. Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar nesta segunda-feira os recursos das cotas do fundo PIS/PASEP, uma modalidade diferente do abono salarial para beneficiários de todas as idades e que não precisam se enquadrar nos critérios anteriores, como aposentadoria ou doenças graves. Tem cotas do PIS somente quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. Já as cotas do PASEP são detidas por quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período. O valor existente neste fundo é pago somente uma vez, ou seja, uma vez retirado o dinheiro por quem tem direito, o saldo é zerado. O fundo PIS/PASEP tem hoje cerca de 22 bilhões e 800 milhões de reais em depósitos. A Caixa é responsável pelos pagamentos do PIS e o Banco do Brasil pelos pagamentos do PASEP. Segundo a Caixa, há 10 milhões e 400 mil trabalhadores com direitos ao saque das cotas do PIS em todo o Brasil. O pagamento das contas poderá movimentar 18 bilhões e 300 milhões de reais. Já no Banco do Brasil estarão disponíveis para saque 4 bilhões e meio de reais
pertencentes a 1,5 milhão de cotistas do PASEP. O governo liberou o pagamento do fundo para todas as idades. Antes era permitido para quem tivesse a partir de 60 anos. É que muitos cotistas não retiraram dinheiro por conta de falecimento, sem que seus herdeiros tivessem conhecimento do benefício. Outro fator que contribui para esse cenário é que os beneficiários são idosos e com isso podem não ter se atentado para o direito de sacar os recursos. Os pagamentos poderão ser realizados por meio de crédito em conta na Caixa, com o cartão do cidadão e senha nas lotéricas, Caixa Aqui, terminais de autoatendimento ou nas agências do banco. Em caso de cotista falecido, os dependentes terão acesso aos recursos apresentando a certidão de dependente do INSS. No caso de sucessores, será preciso apresentar uma declaração de consenso entre as partes e declarar que não há outros herdeiros conhecidos. Lembrando então, que os cotistas com conta na Caixa recebem a partir desta segunda-feira. Os cotistas sem conta na Caixa com 60 anos ou mais, saque liberado a partir de 26 de agosto. Cotistas sem conta na Caixa com até 59 anos, a partir de 2 de setembro. Não há prazo final para os saques. Os saques do PASEP, para quem tem conta no Banco do Brasil, a partir de hoje. Cotistas com conta em outros bancos e saldo de até 5 mil, a transferência eletrônica por documento a partir do próximo dia 20 de agosto. Demais cotistas, saque nas agências a partir do dia 22 de agosto. Não há prazo final para os saques. As contas do PIS vinculadas aos trabalhadores do setor privado são administradas pela Caixa Econômica Federal. Já as do PASEP, vinculadas aos servidores públicos, civis ou militares, são administradas pelo Banco do Brasil. Portanto, para consultar o saldo do fundo PIS-PASEP, o cotista ou herdeiro deve acessar os sites da Caixa ou Banco do Brasil. Em ambos com os números do CPF, já é possível ver se há dinheiro liberado. Para mais informações, por exemplo, do PIS, os cotistas ou herdeiros poderão verificar se tem saldo a receber através do banco no endereço caixa.gov.br/cotas PIS. Para consultar o saldo das cotas do PIS, é necessário o número do CPF ou o número do NIS do cotista, que pode ser encontrado aí no cartão do cidadão, nas anotações gerais da carteira de trabalho antiga, por exemplo. 11h22, na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco, na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A, você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A eu trago as ocorrências registradas no final de semana aqui na nossa região. O projeto sobre porte de armas pode ser votado essa semana na Câmara dos Deputados. Tem ainda no Jornal da Antena A as notícias esportivas com a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Já nós estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, mas também sei que no fundo do peito vocês entendem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Os primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, no Jornal da Antena A, você confere as notícias que são destaque no mundo
mundo esportivo. As vitórias, as derrotas, entrevistas com os craques do seu time do coração. Informações esportivas no Jornal da Antena A. Oferecimento Terra Telecom, internet 100% fibra ótica, com planos de até 200 mega. Venha para o mundo dos conectados. 50 mega por apenas R$ 89,90 por mês. Ligue agora 3372-2301. Terra Telecom, internet feita pra você. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11h mais 24, de volta o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Telefone fixo da Antena A, agora também o WhatsApp, pelo 14 3372 8017. 3372 8017. Você ainda pode participar conosco através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou através das nossas redes sociais, como o nosso Facebook, por exemplo, no antenaafm.com.br/Facebook. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. O novo sistema promete agilizar o processo de adoção no país. Quem tem mais informações é a repórter Milena Abreu. A nova ferramenta vai facilitar o controle de crianças acolhidas e melhorar o processo de adoção em todo o país. Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento une informações do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro de Crianças Acolhidas. A união dos dados desses dois cadastros vai permitir que os juízes acessem com mais facilidade a situação de quase 50 mil crianças. A busca de pretendentes para os menores será automática, seguindo regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Além disso, o novo sistema vai emitir alertas aos magistrados, como detalha Isabelle Mota, do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ. Um sistema inédito de alertas, através do qual tanto os juízes quanto as corregedorias podem acompanhar todos os prazos referentes às crianças e adolescentes acolhidos, aptos à adoção e também em processo de adoção, bem como dos pretendentes habilitados. Os interessados em adotar uma criança no Brasil também serão beneficiados. Vão, por exemplo, poder acompanhar em que posição estão no cadastro de adoção e atualizar os dados pelo sistema. O novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento está em teste em 6 tribunais do país. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11h27 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Vamos às ocorrências registradas nesse final de semana aqui na nossa região. Começo com a ocorrência registrada na madrugada deste domingo em Ourinhos. A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo, por volta das 3 horas da manhã, um homem que não teve a sua identidade revelada, acusado de estupro contra uma menina de apenas 8 anos. O caso teria acontecido na Vila Operária. Segundo a polícia, a criança teria gritado por ajuda em razão do homem ter colocado em seu órgão genital. Ela foi socorrida pelos seus familiares, enquanto que o acusado fugiu em um veículo antes da chegada das viaturas. A menina foi socorrida pelo resgate dos corpos de bombeiros até a unidade de pronto atendimento,
onde passou pelos cuidados médicos e foi liberada. Após diligências, o indiciado foi localizado em uma residência no Jardim Paris e teria confessado o crime contra a criança. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Nós tivemos também uma ocorrência de baleado em Ourinhos. A polícia investiga um caso de tentativa de homicídio ocorrido na noite de sábado, por volta das 21h10, em uma casa na rua Paulo Duzzi, lá no Jardim Guaporé, em Ourinhos. A vítima, um jovem de 18 anos, levou um disparo de arma de fogo que atingiu seu rosto, transfixiando sua bochecha. O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, onde recebeu atendimento e, apesar da perfuração, passa bem. No hospital, o jovem foi ouvido por um policial e relatou que se encontrava na casa de um amigo quando outros rapazes chegaram lá e ocorreu um desentendimento, momento em que um deles sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que o atingiu. A vítima ainda alegou não saber os motivos da briga e ainda alegou não saber descrever os agressores, alegando somente que a confusão não seria com sua pessoa. De acordo com a polícia, os irmãos, um de 23 e um de 21 anos, são apontados como os supostos autores do disparo, já que a vítima não soube dizer quem teria efetuado o tiro que o atingiu. Ambos negam envolvimento no caso e aceitaram submeter a coleta de material para exame residuográfico. A confusão que acabou com essa tentativa de homicídio teria começado após a realização de uma cobrança de uma dívida em uma mercearia pertencente à mãe dos irmãos, apontados como autores da tentativa de homicídio, uma mulher de 43 anos, que seria a dona do estabelecimento, também no Jardim Guaporé, em Ourinhos. Na tarde de sábado, por volta do 12h20, a mulher registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal, ameaça e dano, fatos que teriam acontecido durante a noite de sexta-feira. A mulher contou no boletim que foi agredida com socos, puxões de cabelo e tapas por 4 pessoas, e um dos 4 agressores era um jovem de 21 anos que, segundo a comerciante, contraiu uma dívida em seu estabelecimento e recebeu a cobrança dessa dívida e não gostou. Ainda segundo o boletim de ocorrências, além das agressões, os 4 danificaram o interior da mercearia, quebrando a estufa, uma máquina de som, potes de doces, garrafas e também baleiro, e ainda teriam ameaçado a filha da comerciante, uma menor de 17 anos. Essa confusão pode ter gerado a ira dos filhos da mulher, aí que poderiam ter ido atrás, do jovem e na confusão disparado um tiro que atingiu acidentalmente outro jovem que estava lá na residência, pois na verdade o alvo seria o proprietário, ali da residência em que este jovem que acabou sendo vítima da tentativa de homicídio estava naquele período. Ocorrência também na região. Um jovem de 21 anos foi preso e 2 menores, um de 13 e um outro de 16, foram apreendidos em Ourinhos após praticarem um roubo contra um casal na noite de domingo por volta das 21h50. Isso aconteceu no bairro Nova Ourinhos. De acordo com a polícia, o casal, 2 jovens de 21 anos, caminhavam pela rua quando foi abordado pelos 3 indivíduos que estavam armados com um canivete e anunciaram um assalto, levando diversos objetos como a mochila, carteira com documentos, dinheiro, relógio e também peças de vestuário. De posse das informações, os policiais militares conseguiram rapidamente deter os 3 bandidos que foram encontrados com objetos das vítimas. O jovem de 21 anos, residente na Vila Nova Sá, e os menores foram reconhecidos pelas vítimas. Todas foram autuados, encaminhados à CPJ, onde foram autuados em flagrante.
Enquanto o maior de idade foi preso e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, os menores foram apreendidos e serão apresentados nesta segunda-feira ao Ministério Público, ao juiz responsável. Em Chavantes, 2 foram presos e 1 conseguiu escapar. Ocorrência também na noite deste domingo, isso por volta das 22 horas. Após um assalto em um estabelecimento comercial lá na rua Vicente Paulo Bergamo, no Jardim Conceição, em Chavantes. Foram presos aí um jovem de 24 anos, morador em Irapé, e um desempregado aí, né, um homem de 43 anos, né, um pintor e também um homem aí desempregado, também morador em Irapé. Eles conseguiram escapar, né? Um homem foi identificado. De acordo com a polícia, os 3 praticavam um furto no estabelecimento comercial quando foram flagrados por uma das vítimas, uma mulher de 25 anos que viu que eles tinham arrombado a porta do local e retiravam uma outra porta. A mulher então avistou, né, acabou avisando ali o seu marido, um agricultor aí de 34 anos, também o seu irmão, que conseguiram deter, né, os 2 homens enquanto o jovem fugiu. Então chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, verificaram que um dos indivíduos estava com sangramento na cabeça e também nas pernas. As vítimas contaram que um dos assaltantes estava armado com uma faca e tentou acertar o marido da vítima, que foi salvo pelo cunhado, que se armou com um pedaço de ferro e acertou o bandido na cabeça e também na perna, conseguindo desarmá-lo. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Chavantes e depois transferido para a Santa Casa de Ourinhos, onde permanece internado em estado preocupante. Já o outro, né, que foi detido também, foi preso, né, encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, ficando à disposição da Justiça. Tivemos também uma ocorrência registrada nesse final de semana, lá em Salto Grande. Um jovem de 19 anos foi preso na manhã deste domingo por receptação de 4 porcos furtados. A prisão do jovem aconteceu por volta das 9h40, quando os policiais e militares foram até uma propriedade na rua José Bonifácio, no centro de Salto Grande, onde existia denúncia da própria vítima do furto dos porcos e que seus animais estariam no local. Chegando lá, os policiais encontraram os 4 porcos, né, que foram reconhecidos pela vítima através das características como cor e também pelagem. No local, então, apareceu, né, o jovem que contou que havia adquirido os animais de um outro homem que teria pago aí R$100 por cada porco. Diante dos fatos, os animais foram devolvidos ao verdadeiro proprietário e o jovem foi preso em flagrante por receptação de porcos furtados. O delegado ainda arbitrou uma fiança de R$1.000, a qual não foi exibida, e o jovem foi encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, ficando à disposição da Justiça. A ocorrência também em Ourinhos. Tivemos, né, um jovem de 21 anos foi preso, acusado de praticar tráfico de drogas, isso lá na rua Natalino Alves Machado, no Parque Minas Gerais. Segundo os policiais da Força Tática que faziam o patrulhamento pelo bairro, eles abordaram um jovem ao ver que os PMs, o jovem aí dispensou 47 papelotes de maconha e correu, mas foi alcançado. Ele confessou a prática de comércio ilícito, mas recusou dizer para quem trabalha. Foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, ficando à disposição da Justiça. Tivemos uma ocorrência de um acidente sério, né? Um acidente grave registrado na manhã desta segunda-feira, envolvendo um carro e também um caminhão e também uma caminhonete. Deixou um morto e feridos no quilômetro 156 da rodovia Transbrasiliana. Testemunhas contaram que o carro e a caminhonete estavam na rodovia enquanto o caminhão estava na outra pista no sentido contrário. As causas do acidente que aconteceu próximo à região da Fazenda Floresta, isso em Promissão, ainda estão sendo investigadas e não se sabe quem provocou o acidente. A Polícia Federal e também o Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o resgate. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens, mas foi retirado.
O ocupante da caminhonete foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado para o hospital de Promissão em estado gravíssimo. O motorista do carro morreu no local. Ocorrência da manhã desta segunda-feira, já no período da manhã, né, devido ao clima aqui na nossa região nesta segunda-feira, a nebulosidade muito alta, né, isso também atrapalha a visibilidade nas rodovias e a própria polícia, né, rodoviária pede atenção aos motoristas nessa segunda, devido, né, à garoa que está acontecendo aí também, ocorrendo em locais aqui da nossa região. Diminuam a velocidade, prestem um pouco mais atenção, né, atenção redobrada nesta segunda-feira devido à instabilidade climática aqui na nossa região, pelos dados, né, que nós trouxemos no início do jornal. Em todo o estado de São Paulo e no norte pioneiro do Paraná, esse clima, esse tempo nebuloso, né, nesta segunda-feira, é importante os motoristas terem atenção redobrada nas rodovias. 11h39 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Intervalo rápido. Na volta eu trago as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Daqui a pouquinho no Jornal da Antena A também projeto sobre porte de armas pode ser votado essa semana na Câmara. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes aqui no Jornal da Antena A. É claro, tem também as informações esportivas e a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E já nós estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Alguns dão sangue no trabalho, outros dão sangue pelo clube do coração. Alguns escolhem dar o sangue em guerras. E pelo seu irmão? Você daria o seu sangue? Nós formamos uma grande família. E quem doa sangue, doa vida. Se você tem de 16 a 69 anos e pesa no mínimo 50 quilos, procure um dos pontos de doação de sangue e ajude a salvar uma vida. Doe sangue. Doe vida. Quer reduzir sua conta de energia sem reduzir seu consumo? Fale com a Crepaldi Energy. Tenha um sistema fotovoltaico em sua casa, comércio ou indústria, semelhante ao instalado na Rádio Antena A, com até 60 meses para pagar, sem entrada e 5 anos de garantia na instalação. O sistema gera energia a partir da luz do sol, reduzindo a sua conta de energia em até 95% do custo atual. Faça um orçamento gratuito. 14 99602 7877 ou acesse crepaldienergy.com.br. Crepaldi Energy, tecnologia, sustentabilidade e economia. Inova Saúde. Um novo conceito em saúde e bem-estar para Ourinhos e região. Oftalmologia, pediatria, endocrinologia, ortopedia, ultrassom e muito mais. Consultas médicas com atendimento humanizado, respeitando o seu tempo e o seu bolso. Marque hoje mesmo sua consulta. 3322-2323 ou acesse inovasaudebrasil.com.br. Em Ourinhos, Rua Dom Pedro I, 559. Inova Saúde, a sua clínica para toda a família. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Presidente Jair Bolsonaro anuncia mudanças no crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. Os detalhes serão divulgados na terça-feira, dia 20. Sem garantia do governo de que receberá crédito para cobrir déficit de orçamento, CNPq suspende novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. Secretaria de Comércio Exterior investiga possível dumping nas vendas de lápis da China para o Brasil. Se a prática for confirmada, poderão ser impostas tarifas ou cotas com limites para os produtos chineses. Estudantes que concorrem a uma vaga pelo ProUni e ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior têm somente até esta segunda-feira para concorrer a uma bolsa remanescente.
Presidente Donald Trump consulta assessores sobre a possibilidade de os Estados Unidos comprarem a Groenlândia, informa o Wall Street Journal. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h43, de volta ao Jornal da Antena A desta segunda-feira. Hora de você conferir as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para costureira de confecção, vaga para mecânico em refrigeração com conhecimento em câmara fria, precisa ter a CNH AB. Tem uma vaga para fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, para quem resida na região de Ipauçu. Tem uma vaga para farmacêutico, vaga para vendedora de serviços. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz fica aqui na Avenida Tiradentes 438 e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e também das 13 às 16 horas. As vagas disponíveis estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Dia do ciclista. Saiba como garantir a segurança e evitar acidentes no pedal. Quem tem mais informações é a Bernadette Druzian. Mais do que benefícios à saúde e diversão, a bicicleta também faz milhares de vítimas, principalmente quando disputa espaço no trânsito das grandes cidades. Só no ano passado, mais de 11.700 brasileiros foram internados no Sistema Único de Saúde, vitimados por acidentes com a bike. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, não se sabe ao certo quantas pessoas tiveram sequelas irreparáveis. A lista de danos inclui traumas na cabeça, coluna, pernas e braços, sem contar os prejuízos financeiros por afastamento do trabalho. 19 de agosto, instituído como Dia do Ciclista, celebra essa agradável prática, mas também alerta para os cuidados necessários para um passeio de bike saudável. Buzina, espelho, adesivos refletores na frente e atrás, laterais e pedais da bicicleta são acessórios obrigatórios por lei. Cotoveleira e joelheira ajudam a proteger e o capacete, apesar de não ser obrigatório, é um item essencial para prevenir traumas na cabeça, consideram os especialistas. Pedalar na calçada só é permitido se a via tiver sinalização para a bicicleta. Caso contrário, é necessário descer e empurrar a magrela. Já na rua, o modo correto de trafegar fora das ciclovias e ciclofaixas é próximo da guia e sempre no mesmo sentido dos carros. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas bikes da mesma forma que a circulação dos carros, comparadas nos cruzamentos e principalmente para a travessia de pedestres. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei 3723/2019 do Poder Executivo que permite a concessão por decreto presidencial de portes de arma de fogo para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826/2003. Na semana passada, o plenário da Casa aprovou o regime de urgência para votação da proposta. Atualmente, o porte só é permitido para as categorias descritas no Estatuto do Desarmamento, como militares das Forças Armadas, policiais e também guardas prisionais. O porte de armas consiste na autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa ou local de trabalho. Já a posse só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. O relator do projeto, o deputado Alexandre Leite, acatou 3 das 20 emendas apresentadas à proposta, como estender o porte de arma para oficiais de justiça e para oficiais do Ministério Público. Outra emenda que quer incluir os integrantes de órgãos policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados,
na lista dos autorizados a ter porte de arma e permitir os órgãos a comprar armas de fogo de uso restrito sem autorização do Comando do Exército. A respeito da reforma tributária, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45/2019, da reforma tributária, vai ouvir nesta terça-feira o autor da matéria, o deputado Baleia Rossi. Também será ouvido o economia Bernardo App, que preparou a proposta da Câmara, que unifica o tributo sobre a produção e o consumo arrecadados, pela União, pelos estados e também pelos municípios, e cria outro imposto sobre bens e serviços específicos, cujas receitas ficarão apenas com o governo federal. Na semana passada, a comissão aprovou o plano do trabalho do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele propôs 8 audiências públicas na Câmara, sempre às terças-feiras, e seminários em cada uma das 5 regiões do país, em datas ainda a serem definidas. O relator espera apresentar o parecer no próximo dia 8 de outubro. A respeito das aposentadorias dos militares, a Comissão Especial da Câmara, que vai debater a aposentadoria dos militares das Forças Armadas, se reúne nesta terça-feira para eleger os 3 vice-presidentes e para definir o roteiro do trabalho do colegiado. Na semana passada, a comissão elegeu como presidente o deputado José Priante e como relator o deputado Vinícius Carvalho. A instalação do colegiado, composto de 34 membros titulares, igual número de suplentes, foi feita na última quarta. Segundo o projeto de lei 1645/2019, enviado pelo governo em março deste ano, os militares passarão a contribuir mais para a Previdência Especial e trabalhar mais para terem direito a aposentadorias e também pensões. 11h50 na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações do Campeonato Brasileiro, vem com Felipe Esboril. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado com a vitória do Internacional no Castelão diante do Fortaleza. A equipe do Corinthians bateu em casa, em Itaquera, o Botafogo e se aproxima do G4. Está 3 pontos atrás do Palmeiras, que é o terceiro colocado. Grande reação do Timão. Já o Vasco não foi páreo para o Flamengo em Brasília. Jogando na capital do país, o Clássico dos Milhões teve recorde de 65.418 torcedores, superando a marca do próprio Flamengo na Copa do Brasil. Este é o maior público do ano. Bom para o time de Jorge Jesus, que venceu por 4-1 o Clássico e anda confiante com os jogadores no ataque. Nós temos uma ideia de jogo ofensiva, não é? Que também favorece o Bruno Henrique, o Gabi, o Arrascaeta, o próprio Everton, quando estiver bom. A nossa ideia de jogo é uma ideia que vai ao encontro dos jogadores criativos, que é o caso da equipa do Flamengo, principalmente no meio campo à frente. E, portanto, todas estas facilidades que a equipa apresenta no jogo, em qualquer momento ela pode fazer um gol. Ainda no sábado tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Mineiro por 1-0. 1-1 foi o placar entre Grêmio e Palmeiras. Palmeiras, que deixou de ser o vice-líder da competição, perdeu a posição justamente para o Flamengo, que venceu no final de semana. O Cruzeiro, na estreia de Rogério Ceni como comandante, bateu o líder Santos, 2-0. Pela primeira vez não me vaiaram aqui no Mineirão, então eu fico feliz, porque a gente sempre vem aqui e é vaiado. Hoje o time sai aplaudido. E eu acho que foi uma atuação assim que os grandes protagonistas foram os jogadores, né? A gente vem e tenta achar um caminho, mostrar um caminho ou mudar alguma alternativa de jogo. A entrega deles foi fundamental. Eles não fizeram o possível. Eles foram os melhores caras que eles podiam ser no dia de hoje. Neste momento, o Santos é o líder com 32. Atrás vem Flamengo com 30 e Palmeiras também com 30. Já o São Paulo, na estreia de Daniel Alves no Morumbi, para mais de 45 mil pessoas, vitória diante do Ceará. 1-0, gol de quem?
Daniel Alves. Cara, se eu falar que não, eu estaria mentindo. Fiquei nervoso sim, dava um friozinho na barriga, porque a expectativa dos torcedores, elas são muito grandes em mim. E eu vou procurar devolvê-los em forma disso, em forma de trabalho, em forma de tentar ajudar, em forma de fazer o que eu sempre fiz. Mas é evidente que voltar ao Brasil, sentir esse calor humano aqui, é sempre como se fosse a primeira vez. O Fluminense foi derrotado no Maracanã pelo CSA por 1-0. 1-1 foi o placar entre Bahia e Goiás. E a Chapecoense derrotou o Avaí por 1-0. Neste momento, Gabriel, o Gabigol, dispara na liderança do Brasileiro. 11 gols marcados, já que neste final de semana ele fez 2. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Jornal Antena A. E o Fluminense acabou sendo derrotado no jogo contra o CSA. E o clube demitiu, o técnico Fernando Diniz. O Fluminense anunciou na manhã desta segunda-feira a demissão do técnico Fernando Diniz. O clube não vem bem das pernas neste Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento, com 12 pontos conquistados na 18ª colocação. E a derrota em casa para a equipe do CSA no último domingo, jogando no Maracanã por 1-0, foi o 9º revés em 15 jogos no Brasileiro. O auxiliar técnico Marcão, que chegou ao clube do meio do ano, assume a equipe interinamente, ainda segundo o comunicado divulgado nas redes sociais do Fluminense. Na próxima quinta-feira, o tricolor enfrenta o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em São Paulo. Nesta segunda, o atacante Wellington Ney iria conversar com a imprensa após a reapresentação do elenco, mas a janela para os repórteres foi cancelada. Em toda a temporada de 2019, o Fluminense de Diniz jogou 44 jogos, venceu 18, empatou 11 e perdeu 15. Neste ano, o tricolor marcou 71 gols, sofreu 48, com um aproveitamento de quase 50%. Ele deixa o Fluminense com a segunda pior defesa do torneio, atrás apenas da Chapecoense. A agência Rádio Web, com informações do Fluminense, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando as matérias que são destaque aqui no Jornal da Antena A, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.